Amém. Shalom, graça e paz a todos, tudo bem? É com muita alegria e muita reverência que eu estou aqui diante de vocês para trazer a palavra hoje, tentar dizer ao coração de vocês. Hoje um exercício muito difícil que é feito na igreja, e todos os pastores, todos os pregadores, eles sofrem a mesma pressão. E a pressão é de trazer uma palavra. Normalmente o pastor pede a Deus que venha essa palavra do trono e seja apresentada para a igreja. Mas no fundo, no íntimo, todo mundo quer que aquela palavra permaneça nos corações. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra, se empolga com aquela palavra, mas sai dali na segunda-feira de manhã, acontece alguma coisa, você se esqueceu até aquilo que você ouviu. Então o grande desafio é que isso permaneça. E se não vier de Deus, não permanece. Nós temos visto assim, com muita tristeza, muitos pastores, muitos pregadores avançarem diante de um evangelho de autoajuda e esquecerem a palavra de Deus e o verdadeiro propósito dela. Hoje a igreja, ela tirou, aliás, ela colocou a palavra de Deus na primeira pessoa. Não sei se vocês têm reparado, mas normalmente até canções ou pessoas que leem, deturpam um pouco o evangelho, têm colocado sempre na primeira pessoa. É o meu milagre, é a minha bênção. E o maior mandamento do Senhor, quando Ele fala amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Ele tira isso da primeira pessoa. E a gente tem que começar a pensar que Deus pensa um projeto de salvação, de amor, que é o tema que eu quero pregar nessa noite, pensando em nós. É claro que Ele trata cada um individualmente, isso é óbvio, mas Ele pensa em nós. Ele amou o mundo e morreu por nós, porque nenhum de nós tinha nada a lhe oferecer. Todos pecaram, éramos todos pecadores, então nada tínhamos a oferecer. Mas Ele nos amou tanto e morreu por nós. E é dentro disso que eu quero falar nessa noite. E eu quero usar um texto muito conhecido, um texto de Romanos, que Deus vem falando há muito tempo comigo acerca desse amor. A gente, depois que avança um pouco nessa caminhada, a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas. A palavra de Deus vai tomando um outro caminho e a gente vai entendendo que o coletivo fala mais alto do que o individual. E aí a gente começa a perceber que existe vida ao nosso redor. Nós não estamos fechados ali no nosso mundo. Que tem gente. E essa gente precisa de nós, porque um dia cada um de nós foi chamados para esse propósito. E é esse texto que a gente vai ler. E aí a gente percebe que nós somos um instrumento de Deus para agir nesse coletivo. E eu queria que vocês abrissem um texto em Romanos, no capítulo 8. Romanos poderia até ter outro título, ser o Evangelho de Paulo. Mas Romanos, ele vai falar acerca e sintetizar toda a palavra de Deus e todo o propósito dela. E o capítulo 8, quando ele chega na metade, ele está tão cheio dessa plenitude que ele entende esse amor e nos mostra o projeto de Deus para as nossas vidas baseado nesse amor. Romanos 8. Eu queria, na realidade, quando eu preparei a palavra, eu queria ler tudo, sabe? Todo o capítulo, mas eu não vou fazer isso com vocês não. Vou ler só do 28 ao 39. Romanos 8, 28. E é interessante, tem gente que às vezes assim, eu queria ter lido tanta coisa, mas para não ficar enfadonho, chato, eu peguei só esse pedaço. Versículo 27, tem muita gente que às vezes fala assim: pastor, mas eu não consigo, eu não sei orar.
Depois você anote aí, no versículo 27, ele fala acerca disso. Nós que não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós. E o texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O que mais me chama a atenção é que hoje, dentro desse evangelho de autoajuda, a gente começa a perceber que muitas das palavras estão sendo humanizadas. Há uma espécie de antropologia da palavra de Deus, aonde o homem é colocado no centro e a palavra dele, cujo centro é ele mesmo, ele é colocado de lado. E é interessante porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é escrita com o propósito de revelar a Deus, e não a nós, as nossas necessidades, as nossas direções, os nossos propósitos. Não, o propósito é revelar o Senhor para cada um de nós, e dentro desta revelação, mostrar qual é o plano de Deus, que inclui você e eu dentro desse propósito. É completamente diferente do que eu olhar a psicologia, a psicanálise ou qualquer ciência social humana, tentar encontrar mecanismos que nos deem direção e a partir disso utilizarem a palavra de Deus para justificarem, darem autoridade ou qualquer coisa. Não, isso está fora do Evangelho. O Evangelho, ele por si só já dá a direção que Deus quer para as nossas vidas. Está fora da consciência, da relação humana, do conhecimento, da cognição, seja lá qual for o meio do conhecimento. Mas o que é mais interessante e que eu vejo que somente a palavra de, eu vou falar algo que talvez escandalize alguns aqui, mas somente a palavra de Deus tem poder. Às vezes a gente cresce no meio evangélico ouvindo algumas coisas e sendo instruído por algum conhecimento, mas esse conhecimento está totalmente fora da palavra de Deus. E eu vou repetir para vocês: palavras não têm poder. Somente a palavra de Deus tem poder. Porque quando Paulo vai descrever para os atenienses toda a criação, ele chega e diz assim, acerca do Deus desconhecido:
E ele fala: atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. E quando eu entrei aqui na cidade, eu vi diversos ídolos levantados, diversos deuses, e encontrei até uma estátua em homenagem ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês não conhecem, eu vos apresento. E aí ele diz: pela palavra do seu poder, o mundo foi criado. E a partir daí a gente entende que somente a palavra de Deus tem o poder. Às vezes a gente acha até errado, e eu tenho estudado isso esses últimos tempos, que a gente fala que se a gente repetir algo muitas vezes, né, isso aí chama positivismo na psicologia, né? Se eu repetir algumas coisas várias vezes, aquilo vai criar um conhecimento, uma cognição no cérebro, e aquilo vai se tornar realidade. Aí tem alguns especialistas que dizem: se você chamar uma criancinha de burro durante todo o tempo, ela vai ser burra. Não é verdade isso. Isso é uma parte da construção do conhecimento daquela pessoa, mas isso não vai torná-la burra, vai criar limitações, e assim por diante, tantas outras coisas. Você vai, sei lá, uma relação de cura, de libertação, vai expulsar um demônio. O demônio não sai pela palavra: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele ouviu a palavra, ele não sai por causa disso. Ele sai porque ele reconhece a autoridade em Jesus. Não é à toa que uma vez alguns judeus foram expulsar alguns demônios e disseram: sai em nome do Deus de Paulo. E os demônios responderam: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Então eles não saem por causa da palavra, eles saem por causa da autoridade da palavra de quem proferiu. Deus um dia manda Isaías procurar um rei e diga a ele que daqui a 15 dias ele vai morrer. Ou seja, a palavra já estava decretada por Deus. É como ele dizer assim: haja luz. Não há a mínima possibilidade de não haver luz. E ele fala: vai morrer. E Isaías chega para aquele homem e diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor. Não é assim diz o Gondim, Hugo ou quem quer que seja. Então a palavra não tinha poder. A palavra tinha poder porque assim disse o Senhor. Daqui 15 dias, prepara-te, porque daqui 15 dias Deus vai te levar. E aquele homem já doente, não tinha muito recurso, vira para o canto ali da sua cama e chora, virado para uma parede, e pede ao Senhor. E antes mesmo que o coitado de Isaías saísse do pátio do templo, do reino, castelo, sei lá o que era a casa do rei lá. E antes dele sair ali, Deus fala: volta porque eu ouvi o choro, volta porque eu ouvi o pranto. E diz a ele que eu vou dar mais 15 anos com ele. Oh, que virada, hein? De quem partiu a palavra? De Deus. E a história desse homem é exatamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês. O evangelho da autoajuda, o evangelho do positivismo, ele chega a uma hora, ele tem um limite. Daqui ele não passa. Daqui, meu irmão, só o amor de Deus. Quando você recebe um diagnóstico difícil, aí você pega aquele diagnóstico, põe debaixo do braço e procura um outro médico, sei lá. Não adianta na hora do momento que você estiver indo para lá, você sair dizendo: não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Porque há um limite na tua palavra. Somente Deus pode dar essa palavra dali para diante. É por isso que
A gente tem que ter cuidado com o conhecimento que a gente vai chegando, porque ele às vezes tem um limite. Esse conhecimento humano, ele tem um limite, ele tem uma linha, e essa linha é muito tênue, e é por isso que desaba. Naquele livro O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, tem uma hora que o guru lá, o nome, não sei lá quem é o personagem, ele diz que esse positivismo não adianta às vezes. Experimenta pular do prédio e dizer: eu posso voar, para ver o que vai acontecer. Então percebam que há um limite, e é dentro desse limite que a gente tem que olhar então para a palavra de Deus, porque só ela passa dali. Todo esse sistema de autoajuda, ele para a hora que o mundo prega para você. Você pode estar nadando de braçada, voando em céu de brigadeiro, mas tem uma hora que para. E aí a hora que para, não adianta nada a palavra. Somente a palavra de Deus pode mudar alguma coisa. Essa sim pode decretar na sua vida: você não está doente. Só que percebam então, para que você não esteja doente mesmo, e para que essa palavra tenha efeito, tenha poder, ela tem que ser proferida por quem? Por Deus. E aí então você tem que se colocar em que condição? Na condição do rei. Senhor, eu fiz tudo que eu pude, daqui por diante é só o Senhor. E aí ele ouviu essa oração, e é o que a gente deve perceber. E é por isso que eu escolhi esse texto, porque esse texto, ele prova para a gente que não há nada que possa nos separar desse amor, e que se você estiver nessa condição, em um determinado momento, você pode virar o seu rosto para a parede e colocar diante de Deus, porque ele começa assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu vou parar aqui só um pouco. O amam que o apóstolo Paulo usa é uma palavra no grego que chama agapau, ou agapão, e não significa amor como nós pensamos nesse sentido. Significa aquele que é grato e que confia no Senhor. Não é um amor de sentimento. Então a gente pode perceber que a palavra do Rafael, quando ele disse acerca do dízimo e oferta, o grande segredo disso é a gratidão. Então eu poderia corrigir aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que têm gratidão por Ele. Por quê? Porque quem tem gratidão percebe o amor de Deus para a sua vida, percebe que tudo que nós recebemos, como diz Jó, onde eu preguei aqui, de bom ou de mal, vem de Deus. Ora, e se eu aceito as coisas que são boas, vou aceitar as coisas que são ruins. Então não é uma questão, eu não determino nada, meu irmão. É até ridículo falar eu determino. Eu não posso determinar nada, porque só Ele tem autoridade para determinar alguma coisa. E eu só posso profetizar se Ele falar. Então não é um exercício positivista, eu determino e eu profetizo para a sua... Não pode ser assim. Eu só posso fazer isso com a responsabilidade de que foi Ele que falou, porque é Ele que vai cumprir. Essa é a questão. Então quando ele fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, que têm gratidão por Ele, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí eu pergunto: é o seu milagre, é a sua vida, é a sua bênção? Não, é o propósito dele. Então aqui já tira de quem? De nós a primeira pessoa. O Evangelho não fala aqui acerca, eu creio na prosperidade de Deus para a minha vida, isso não tem nada a ver, mas o Evangelho não fala que você veio aqui para ler a palavra de Deus, para aprender, para ter sucesso.
se a gente fosse definir o sucesso aqui, era alcançar o que o dinheiro não pode comprar. Isso é sucesso. E é isso que Deus mostra aqui na palavra dele. Então quando eu chego e falo assim, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, é o propósito de Deus. E aí a gente tem que se sentir nesse ponto privilegiado, porque Deus não colocou você aqui por acaso. Deus não colocou você aqui só para prosperar a sua vida, ou para fazer a sua vida melhor. Não, é para fazer a vida do mundo melhor. E você é artífice disso. Eu ontem estava com um irmão e eu falei para ele, irmão, quando Deus às vezes manda um anjo, não aparece lá um que você fala, o Gabriel, o Rafael, sei lá quem, qual é, o Manuel. Aparece gente. Aparece Caiane, aparece o Hugo, aparece cada um de nós. Esse é o anjo. Quando você está precisando, quando você chegou no limiar, que não adianta mais a palavra positiva, você chegou e fala assim, acabou. E aí Deus manda um anjo, mas esse anjo é de carne e osso, é a gente. Olha só o amor de Deus, a gente é incluído nesse projeto, nesse propósito, não nosso, dele. E aí você é esse artífice. No livro de Hebreus, no capítulo 6, quando ele fala acerca dos motivos que me fazem e me impedem de desistir, um deles é ser co-participante da obra do Espírito Santo. Não tem alegria maior na vida. Eu já contei esse testemunho, vou contar de novo. Mas uma vez eu trabalhei com um senhor muito bom, e trabalhei lá 6 anos, muito tempo, logo que eu cheguei aqui em Anápolis. E eu trabalhei com esse senhor, e ele era espírita, e para ajudar tinha uma moça que trabalhava lá, ela era católica da Eucaristia, não, sei lá, sei que ela era do Reteté, carismático, isso mesmo. E ela muito fervorosa, e às vezes era difícil conversar. E aí muitas vezes eu orava, eu já era pastor naquela época, eu tinha sido consagrado na Assembleia. E aí eu orava, falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não era para mim, era um bom serviço, mas sabe aquele serviço que você não sai muito do lugar, você fica parecendo o povo no deserto, andando em círculos? Eu estava assim. E aí, durante muito tempo eu orava, perguntava a Deus, Deus, qual é o propósito de estar aqui? Qual que é? Nada, sabe quando? Nada. Aquela oração que você ouve, essa é a resposta. Nada. E aí eu passei durante muito tempo ali. Aí um dia eu consegui sair dali. Uma empresa terceirizada foi trabalhar na Caixa, me chamou e eu fui fazer esse trabalho lá. E aí eu saí, quando eu saí fiquei uma felicidade só. E aí achava, nossa, eu perdi 6 anos da minha vida ali. Até um dia que o dono me liga. E aí eu atendi, ele falou para mim, a paz do Senhor. E eu quase bati o carro. Porque eu olhei e falei, Deus, agora eu entendi, foram 6 anos, tinha um propósito, e não era para mim, irmão, não era um lugar para me prosperar, não, era para Ele. E Ele parou, eu parei o carro, e Ele conversou comigo, e eu falei, nossa, Ele falou, irmão, eu queria, vai vir um pregador aqui na minha igreja, eu queria que você estivesse aqui comigo, e que você cultuasse comigo. Você durante muito tempo falou de Deus para mim, me ensinava acerca da palavra de Deus, e eu queria muito que você estivesse comigo. Aí eu falei, tá bom, que dia que é, onde que é? Eu estou aqui na igreja presbiteriana. Eu falei, nossa, tinha uma mais fácil para você começar. Foi lá para a presbiteriana,
E estava todo feliz. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu me espantei. Por quê? Porque estava ele, esposa, filhos, genros, netos. Ele levou toda a família dele para a igreja. Então o propósito era um homem. E aquilo me encheu de alegria, de gozo. Eu falei, eu não perdi 6 anos. Eu ganhei. Ganhei na eternidade. Porque a hora que entrar aquele povo lá, eu estou junto. Uma vez, conto uma história que estavam na abadia de Westminster. E logo depois de uma pregação, os pastores se reuniram ali e começaram a falar: quantos você trouxe para Cristo? E aí um falou 300, 500. E eles entraram numa espécie de disputa ali, para ver entre eles quantos haviam trazido para Cristo. E aí entrou a senhora do chá, trazendo chá para eles ali, uma senhora bem humilde. E aí, para provocar a senhora, viraram para ela e falaram assim: quantos a senhora levou para Cristo? E ela pensou: uma pessoa. E aí todo mundo riu, né? Quantos? Uma. E aí o pastor virou para ela e falou assim: e eu posso saber o nome dessa celebridade que a senhora trouxe para Cristo? Ela falou assim: Paul Yong-Shun, o homem da igreja de milhões, o homem que mudou a Ásia. Agora imagina essa senhora entrando ali, a coroa de glória estava sobre ela. Uma pessoa. Então percebam que o propósito é dele, não é meu, não é seu. Pois aqueles que de antemão conheceu. Nossa, essa aqui, a palavra aqui é prognosco. Parece até russo, mas é grego. E prognosco significa aqueles que de antemão chamou para a salvação. É esse que conheceu. Então aqueles que de antemão chamou para a salvação, ele chamou você e me chamou. Também os predestinou. Palavra para serem conformes à imagem do Filho. Eu pergunto: para ser a imagem sua, minha? Não. Do pastor fulano de tal, do ciclano? Não. Para sermos conforme à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui eu quero fazer só um parênteses. É muito interessante que a gente fala imagem do Filho, e às vezes a gente não percebe o que a gente faz, mas a gente tenta imitar alguém. E é por isso que o Paulo fala assim: olha, eu sofro dores de parto. Eu sempre gosto dessa palavra dele, acho incrível um homem falar isso. Eu sofro dores de parto para ver Cristo em vós. E eu vou dar um exemplo para vocês. No seminário tinha um professor, era um calvinista, para falar a verdade, e ele era baixinho, usava um chapéu, usava uma jaquetinha, era xadrez, parecendo um inglês, sabe? O povo gostava muito dele. E tinha um outro já com uma linha mais arminiana, que era mais moderninho, dava todo metrosexual lá, todo bacana. E aí era interessante que um dia o reitor ficou louco lá, até me chamou, perguntou. Porque chegou um dia na faculdade e aí tinha o grupo dos calvinistas que se vestia com um chapeuzinho, compraram tudo uma jaquetinha listradinha, xadrez. E tinha um outro grupo que se vestia todo
pomadinho que nem a menina. E aí tinha uma espécie de grupo, uma disputa, quando esses grupos se encontravam lá, um começava a fazer piadinha do outro, e aquela coisa. E ele pegou e ficou louco, porque quando ele viu aquilo, ele falou: cara, estão procurando cada um imitar o seu professor, nada contra, porque via mérito naquele professor, acho bacana. Mas o que ele quis dizer que isso falava? Falava: escuta, quem que é teu modelo? É Cristo ou é o professor? Ou é o pastor? O modelo é Cristo. Então, quando Ele chama a gente, e antemão já nos chamou para a salvação e nos predestinou para isso. E a palavra predestinou aqui é pré-ordenou. Então percebam que Deus nos ama na eternidade. E ali Ele já nos escolhe, porque Ele já nos ama. Não tem como ser diferente para Ele. Então, a gente pode entender que eu e você já fomos escolhidos, eleitos, chamados na eternidade. Ah, mas pastor, alguém pode escolher? Claro. Mas alguns Ele já elege ali, porque Ele já te ama muito. E o amor dele é um amor de renúncia. Ele renunciou. Ele renunciou e desceu da sua glória para fazer o projeto dele de te amar numa cruz. Dizem que Jesus foi pregado na cruz. Mentira! Jesus subiu na cruz. É diferente. Ele foi ali porque quis, porque amou cada um de nós, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, e do jeito que somos. O amor dele é assim, é um amor de renúncia. E ontem eu estava conversando com alguns irmãos, para a gente entender um pouco, a gente tem que às vezes olhar esse amor como um amor de pai, muito próximo, o amor de pai, o amor de mãe para um filho. E a gente aprende muito acerca do amor de Deus quando a gente tem filhos, porque a gente começa a perceber que o verdadeiro amor é o de renúncia. É esse que Ele deu de modelo para nós, para mim e para você. E é esse que faz toda a diferença. Eu costumo usar lá os meus filhos como laboratório. Por quê? Porque eu olho em cada um e percebo isso. E às vezes eu entendo o amor de Deus olhando de como eu ajo com eles. Nós não temos, por exemplo, predileção por nenhum. Ama-se igualmente cada um dos filhos. É claro que os filhos ali na sua posição acham: não, eu tenho preferido. Não, o amor é o mesmo. Agora, realmente, tem uma preocupação com alguns, e tem aqueles que buscam mais. E aqueles que buscam mais, é óbvio que recebem. Isso é natural, irmão. Só que na igreja a gente fica olhando para o lado, em vez de olhar para dentro, né? Para si, a gente fica olhando para o outro irmão. E aí chega e faz aquela oração: ah, Senhor, o Senhor abençoou fulano, abençoou ciclano, e eu saio daqui. Cara, você está olhando para o lado, que gratidão é essa? Eu tenho 3 filhos, e uma delas, eu sempre conto para os alunos no seminário, e uma delas é mais próxima de mim. E os outros acham que ela é protegida, que eu gosto mais dela. Não, mas é porque ela é mais próxima. Toda hora que eu vou sair, ela fala: pai, posso ir junto? Pode. E não é ir junto com interesse em alguma coisa. Eu posso ir, sei lá, trocar o pneu do carro, comprar alguma coisa. Nada a ver. Ela quer estar junto. E aí é óbvio, vai no mercado, vai em algum lugar: ah, eu queria um chocolate, toma um chocolate. Aí chega em casa, é que nem na igreja:
Os outros chegam e falam: e o meu chocolate? Amigão, você não foi. Ah, mas eu quero chocolate também. Então tá bom, na próxima vez você vai. Então, acha-se que eu sou filho e eu tenho direito igual. Claro que você tem, mas tem que buscar, não? E é assim na igreja. Às vezes o irmão mergulha em Deus, entende o propósito, quer fazer a obra, quer participar, quer fazer. E aí é óbvio que ele recebe, irmão. Bateu, achou. É uma lógica simples de Deus, como Pai. E aí buscou, recebeu. O irmão do lado olha e fala: ah, mas eu não tenho. Irmão, aí eu pergunto para vocês: adianta falar palavras positivas? Não adianta. Vai fazer o exame da OAB ali e fala assim: eu vou passar na OAB, eu vou passar na OAB, eu vou passar na OAB. Não estuda para você ver se passa. Nem chutando lá se acerta. É mais difícil que Mega Sena. Então não adianta, irmão. A questão tem que partir de nós, essa busca. E aí ele mesmo fala o caminho. Qual é o caminho? Escuta, eu te chamei, de antemão chamei você para a salvação, e te predestinei, ou seja, coloquei você e ordenei para que você fosse igual ao Filho, para que quando você chegue ali, você tenha a cara de Cristo, parecido com Cristo. O seu documento tem uma foto parecida com ele, e não com alguém que tenha sido um modelo para você. Foi o que o reitor, na reunião que fez com os alunos, falou. Não vai chegar gente lá de óculos, chapeuzinho, com a cara de... Quem é esse cara? Nem conheço. Então a gente tem que chegar com a imagem do Filho, que é o primogênito. E aí ele continua: e aos que predestinou, ou seja, aqueles, nós, está vendo que está tudo no plural? E aqueles que predestinou, também chamou. E o chamou aqui um convite. Eu, quando às vezes vou ensinar sobre salvação, uma das coisas que eu gosto de mostrar para as pessoas, os alunos, é que a teologia chama de Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: vocês acham que um dia vocês foram tocados por Deus e aí vocês o reconheceram, aí vocês se converteram, ou primeiro vocês se converteram e depois vocês foram tocados por Deus? Existem as duas possibilidades. Agora, quando fala de predestinação, ele fala que ele toca antes. Sabe por que ele fala isso? Porque se ele for esperar a gente decidir, a gente nunca vai escolher. Essa que é a verdade. Paulo dizia que o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ou seja, se der para a gente a opção, quer ver? Se der uma mega sena para alguém aqui, 115 milhões, irmão, duvido que segunda-feira você está aqui, cara. Você vai lá, você. Ou seja, se é nos dado uma opção, dificilmente a gente vai escolher o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente olha o mundo e fala: cara, tem uns caras que não escolheram isso aqui, estão melhor que eu. A gente sempre olha outros panoramas, outros contextos. Ela vai falar: tem um aqui que está nadando de braçada, esse cara está bem, está na rinoteia agora. Só sucesso.
E eu estou aqui na igreja, cara, está difícil, mal está dando para pagar as contas. Na hora do dízimo e oferta eu fico pensando, cara, mas amanhã tem que pagar a luz. Putz. Não é assim aqui, né, meu chão? É muito diferente. Eu vou falar para vocês, vou ser sincero. Vixe, pensei isso aqui várias vezes. Logo no começo da minha caminhada, no meu ministério, teve um pastor que fez quase eu desistir. Estava conversando com ele, não sei se era no congresso, sei lá. E era um cara conhecido. E ele virou para mim e falou assim: meu irmão, vou contar uma coisa para você. Não há um dia sequer que eu não penso em desistir. E eu falei: nossa, esse cara vem ali voltando. Mas aí quando eu olho para trás, eu vejo isso. Hoje, vou falar para vocês, não tem um dia que eu não penso em desistir. Mas quando eu olho para trás, eu vejo tudo que Deus já fez na minha vida, eu não tenho esse direito mais. E eu falo para vocês, vocês também. Amém. O que Deus já fez por nós até hoje, nós não temos mais esse direito. Não temos mais o direito de falar, não dou conta mais, não quero mais saber desse negócio de ser crente. Não tem jeito mais. Sabe por quê? Porque a gente se encontra e olha, não precisa ser Paulo, Pedro, um gigante da fé, Davi. Às vezes a gente tenta se relacionar assim, né? Falar, poxa, que personagem da Bíblia eu estou ali, né? Onde que eu... E a gente vai até nos desconhecidos, né? O Babi, sei lá, vai nos caras que a gente nem ouviu falar. A gente nunca acha, olha assim, Paulo, mas eu, Roberto Paulo, imagina. Mas Paulo estava aqui nessa situação que você está aí, que eu estou hoje. Quando ele escreve em Romanos, quando ele tem essa revelação de Deus, ele está nesse momento da vida, ele já andou bastante, ele já caminhou bastante, ele sofreu bastante. Depois vocês olham a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, 8 e 9. Paulo dá o currículo dele. Se ele manda um currículo para uma empresa, ninguém contratava ele. Ele começa falando que ele naufragou já 3 vezes. Imagina, ele ganha 3 passagens missionárias. As 3 afunda o Titanic. Olha a cara de sorte. Aí afundou o Titanic, quebrou, chega na praia, vai lá, enche pega uns gravetos ali para fazer uma fogueira, para se aquecer. E um dos gravetos é uma cobra. Agora morde o cara. Os caras do lado dele falam: meu, esse cara é zarado demais, ele já veio preso. O navio afunda, chega na praia, é picado. Fala, não, que currículo é esse? E aí a gente olha para a nossa vida, a sua e a minha, e olha para a vida diante do contexto do ministério de Deus. Aí fala: cara, eu estou patinando ainda. Não, eu não andei nada. A gente sofre demais nessa caminhada. Não é fácil. E ele não enganou nenhum de vocês e nem eu. Não falou que ia ser essa moleza. Eu determino, eu determino. Então a música que eu não gosto muito, eu não vou falar isso não. Né? Não estou nada contra a música. Mas não é só vitória, só vitória, só vitória, irmão. Não é assim não. Às vezes a gente é Vasco, a gente perde mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Vai para a 2ª divisão, tiram sarro da gente, a gente é motivo de chacota, dá nada certo, está ganhando de 1 a 0, vai lá nos 49 do segundo tempo, faz um gol, pô. Você fala: cara, eu não vou ganhar nunca. É assim, Paulo estava desse jeito. Quando ele vai escrever para a igreja de Roma, ele já tinha caminhado, ele já tinha visto muito, sofrido muito, foi perseguido, açoitado,
Olha que currículo maravilhoso do maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios. É por isso que eu falo, se mandasse um currículo, ninguém contratava ele. Vai falar, meu, esse cara é muito ruim. Se não fosse esse cara, não teria o livro de Romanos, para perceber o amor de Deus. Porque ele chega e fala assim: e aos que predestinou, que chamou, convidou, também justificou, e também glorificou. Cara, esse justificou é bom demais. Sabe por quê? Porque eu e você não tínhamos a mínima condição de sermos salvos. Nenhum mérito, nada de bom. E ele, quando olhou para nós, ele falou assim: cara, eu te amo tanto, eu vou te justificar. Eu vou subir na cruz por sua causa. E depois vou pegar essa cruz, vou amarrar no teu pé e vou jogar você ali no Santo dos Santos, na presença do Pai. Você a partir daí vai ser chamado filho, porque eu te amei e eu vou justificar. Agora, quando ele chega e fala assim, e também glorificou. Cara, eu estava estudando essa semana e eu encontrei algo assim que eu achei fantástico e eu quero compartilhar com vocês. A expressão, muitas vezes a gente vê na Bíblia, escrita assim: para louvor de sua glória. Não significa este louvor como um ato de adoração para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Ele continua sendo glorificado, quer louvemos ou não, quer adoremos ou não. Então, o que significa louvor de sua glória? Nós somos o louvor da glória dele. Sabe por quê? Porque ele pega a gente, põe a gente ali em cima da mesa dele e faz como ele fez com o Jó. Eu ia chamar para falar alguém, mas vou dar o meu exemplo, tá? Ele aponta e fala assim: tá vendo ali o Gondim? Cara, o Gondim estava perdido, cara. O Gondim estava acabado, o Gondim estava arrasado. E olha ele está pregando ali na chamada. Isso é louvor da glória. Ele usa esse poder de nos transformar para nos usar para o seu louvor, para a sua glória, porque foi Ele que fez. Vocês estão entendendo? Então eu sirvo, você serve para o louvor e glória dele. Porque às vezes quando a gente pensa pequeno, poxa, quem eu sou? Rapaz, você é aquele que Ele morreu na cruz por você. Você é aquele que Ele despejou o amor para louvor e glória dele. Então quando Ele faz e dá testemunho de você hoje, Lindomar, eu olho para o pastor Lindomar, cara, eu vejo Jesus Cristo ali. Sabe, porque ele tem duas características que eu amo, e eu amo esse pastor. Ele é manso e humilde. Cara, isso me toca. Porque eu olho para ele e aí eu vejo o Lindomar ali, lá onde Jesus colocou. Este é o louvor da minha glória. Porque ele pegou o Lindomar e fez este homem, transformou este homem. Eu poderia dar outros exemplos aqui, mas eu não, em respeito, eu não quero fazer isso, mas para não expor. Mas o pastor já tem uma intimidade com ele, eu posso fazer e dizer: ele foi colocado para o louvor da glória. Então é por isso que o Paulo chega nessa conclusão e fala: cara, ele fez tudo em mim. Ele, além de justificar, ele também me glorificou. Como? Me colocando ali na presença do Senhor, para louvor e glória dele. Por quê? Porque toda a obra é dele. Tudo que ele faz é para melhorar a gente. Eu ontem para os jovens falei assim, estava pregando aqui, eu falei: olha, nós temos que ser, a única pessoa que a gente tem que ser melhor no mundo é a gente mesmo. E o amor dele, o que faz?
faz? Nos constrange para que a gente seja melhor. Eu uma vez ouvi uma definição de amor num filme e eu achei aquilo sensacional. O amor é impossível. Depois eu assisti esse filme lá. Jack Nicholson e Ellen Hunt, agora eu lembrei. E tem um determinado momento que ele vai definir amor. E é sensacional quando ele fala: você me faz querer ser melhor. Não é algo de sentimento, sabe, se sentir bem do lado do próximo. Não, é fazer a gente querer ser melhor, fazer a gente querer crescer. Que diremos então, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aí ele dá um testemunho. O Paulo está falando num âmbito de dificuldade, mas ele diz assim: olha, se Deus cooperou com todas as coisas para ver o bem em nós, e aqui eu sempre ensino que quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está falando que Deus muda as circunstâncias para te beneficiar. Não é isso. O cara rouba teu carro, aí ali na frente quebra o carro, aí ele abandona e vai embora. Aí você fala: nossa, olha o que Deus fez o carro quebrar. Coitado, o ladrão não chegou em casa, teve que ir a pé às vezes. Não é isso não, meu irmão. Ele não muda as circunstâncias para o seu bem. Quando faz aquilo, ele faz tudo, ele move, quer dizer que ele mexe em céu, em terra, para ver o bem em você. E qual é o bem que pode ter em você? Cristo. E aqui quando ele chega e fala, ele faz um desafio. Poxa, se ele já falou para mim que ele move céu e terra a meu favor para ver o bem em mim, aí ele vem e fala: que diremos então, pois, diante dessas coisas, cara? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala: levanta a tua face, levanta o teu semblante. Cara, você não está derrotado. Não é só vitória também não, mas cara, você não está, você não acabou para você. Aí a gente faz, ontem eu perguntei, achei tão legal com os jovens, perguntei aqui para eles: quem já fez aquela oração? Um monte levantou a mão. Eu vou perguntar para vocês: quem já fez aquela oração assim, bem triste, amarga, fala assim: Deus, não dou conta mais? Quem já fez? Quem já fez? Ah, sendo sincero, quem já fez essa oração? Não dou conta mais. Ele está dizendo isso para a gente. Quando você fala não dou conta mais, aí ele pergunta: então tá bom, diante de tudo que eu já faço em sua função para ver o bem em você, se diante de tudo essas coisas, se Deus é por você, quem que vai ser contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com o filho, e de graça todas as coisas? Meu irmão, ele fala para quem? Para nós, porque ele sabia que um dia você ia fazer essa oração. Não dou conta mais. Aí eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu creio que ele está lá pensando: poxa, até que enfim ela fez essa oração, não dou conta mais, entregou logo para mim, estava esperando essa oração faz tempo, não dou conta mais. Então tá bom, agora a fé muda de patamar, porque eu sempre digo que fé, né, a gente tem o fides, uma das palavras, e a fidelidade, e o outro é acreditar, mas fé não é isso. Fé é confiar. Porque acreditar, irmão, é fácil, todo mundo aqui acredita. Você acredita? A gente até professa isso. Jesus Cristo morreu no terceiro dia. Acredito, eu acredito. Um dia perguntaram assim para mim: por que você acredita? Porque está escrito. Eu acredito só porque está escrito. Que Ele escreveu para mim, escreveu para você. Agora, confiar, irmão, o patamar da fé sobe um pouquinho.
sai do normal, do acreditar, sai do humano e vai para uma outra esfera, uma esfera que é onde só Ele vai agir. Eu falei isso com um irmão muito querido. Meu irmão, a gente às vezes tem que dar esse salto de fé, é dar o passo de Deus pôr o chão. E só acontece isso a hora que a gente confia nele. Aí é fé. A fé que ele chama Abraão, e o Abraão é conhecido como o pai da fé, foi a fé de confiar, não foi de acreditar. Porque você está lá bem bonito na sua casa, confortável, muito bem instalado, estava financeiramente bem, tinha tudo que você precisa, aí de repente você ouve uma voz: larga tudo, larga pai, mãe, larga todos aí, larga tudo que você tem aqui, vai para onde eu vou te mandar. Aonde? Quem é que está falando? Quem aqui em sã consciência saía? Mas quem é? Eu sou. Mas para onde eu vou? Vai. Eu creio que o pai do Abraão chegou para ele e falou: meu filho, você tomou os remédios hoje? Porque é algo sem nexo. Mas o cara larga tudo. E aí depois de uma caminhada muito difícil, e aí a gente fala assim: ah, mas é o Abraão, é o pai da fé. É que nem a gente, errou, deu cambalhota, fez tudo errado, andou para lá e para cá. Só que Deus tinha algo com ele. Aí chega num momento da vida dele, ele já tinha feito tanta coisa, e aí Deus: me dá teu filho. Cara, imagina aquela subida ali, com a mulher falando um monte, não? E aí, como é que faz? Como é que entrega o filho? Cara, eu tenho que confiar nele. Então a fé desse homem não foi fé de acreditar, foi fé de confiar. E é essa que o Paulo chama a atenção para nós. Então tá bom, quem será contra nós? Se ele entregou o filho por sua causa e por minha. Então isso aí às vezes faz a gente parecer até às vezes os problemas da gente, os desesperos da gente tão pequeno, não faz? Você fala assim: cara, eu estou me desesperando por pouca coisa. Porque se ele chegou nesse limiar, meu irmão, e quando Davi descreve esse limiar do confiar em Deus, no Salmo 23, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Cara, quer algo mais no limiar do que do sofrimento, da dor, não dá mais do que esse. Ainda assim estarás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então percebe que diante disso, quem vai fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica, para quem que ele está falando isso? Para todo o mal. Porque às vezes a gente fala, falha, faz alguma coisa, e aí vem um pensamento, e isso até dentro da igreja, parece que é um espírito que ronda, né? O cara está passando uma dificuldade, qual que é a primeira coisa que vão pensar? Nossa, ele deve ter feito alguma coisa. A gente nem sabe, né? É que nem quando o cara está prosperando, aí alguém fala assim: é tóxico, é traficante. É a mesma coisa. Alguém está sofrendo, está em dificuldade, alguém fala: ah, alguma coisa aí tem. Aí a gente esquece que o primeiro cara que é citado de louvor e glória, um tal de Jó, os amigos dele também chegam e falam: cara, deve ser alguma coisa que você fez. E aí Deus responde para nós hoje: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justificou, quem vai poder falar alguma coisa de mim ou de você, se foi Ele que morreu na cruz para mim e para você? Quem nos condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ainda para dar uma humilhada no mal, ele fala assim: e mais,
e ressuscitou. Ele não só morreu na cruz, ele ressuscitou e está à direita de Deus. Sabe o que significa estar à direita de Deus? Estar à direita de Deus significa numa posição de autoridade. Foi isso que fez os judeus apedrejarem Estevão. Quando ele fala, eu vejo os céus se abrindo e vejo Jesus em pé, à direita de Deus. Nunca ninguém tinha falado que viu isso, só Isaías. Só que Estevão vê Jesus de pé. Uma vez eu perguntei para um professor, por que ele fala que Jesus estava de pé, né? Ele podia estar sentado no trono à direita de Deus. E esse cara falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou, provavelmente estava de pé para receber o Estevão. O dia que ele falou isso para mim, eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser esse cara, para um dia chegar lá e ver Jesus de pé. Quem os condenará se foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí eu volto a falar para o irmão, você não sabe orar? Fica tranquilo, geme, pode gemer, pode chorar, não importa, Ele vai orar por você, Ele vai interceder por você. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, cara, que mais pode ser maior do que isso? Que amor pode ser maior do que esse? E aí ele vem na sua conclusão e fala assim: quem nos separará do amor de Deus? E aí ele que já tinha passado por tudo isso, e eu digo que é uma metáfora da caminhada nossa, minha e sua, nós estamos aqui hoje. E aí eu digo para você, como Paulo disse para a igreja em Roma: quem aqui não passou por uma tribulação? Quem aqui não passou por uma angústia? E a angústia aqui é como se fosse uma agonia, desejo de morte, sabe aquele negócio? Eu quero morrer, que nem o Tiririca fala, sabe? É uma agonia profunda, aquela que o próprio Jesus teve no Getsemane. E o mais interessante é que ele ali no Getsemane, ele viu o amor do Pai. Porque Lucas descreve que seu corpo suava sangue, a sua alma estava em profunda agonia, ou seja, estava arrasada, destruída, mas diz que o seu espírito estava em paz. E eu muito tempo fiquei em cima desse versículo, e um dia eu percebi, quando eu li o versículo de Lucas, diz que um anjo apareceu para ele. E aí eu percebi que esse espírito em paz é porque ele viu a Deus ali, na forma do anjo. É a mesma coisa que você vê e ele dizer assim para você: calma, eu estou aqui com você. Você vai ver, meu irmão, a hora que você estiver em profunda agonia, ele vai mandar um anjo lá e vai falar: eu estou aqui, eu estou aqui. Esse é o amor dele. Quem aqui não foi perseguido, ou teve fome, ou nudez? Nudez aqui, quando ele fala nudez, não é simples fato de não estar com roupas, não, é
perder tudo, sabe? É ficar exposto. Em psicologia, quando você fala em público, né? Um dos grandes medos de falar em público é a exposição. A pessoa está às vezes falando em público, ela tem tanta dificuldade, por quê? Porque ela se sente nua, parece que ela está nua, exposta. Então quando fala em nudez aqui, será que é essa nudez? Não, está falando dessa exposição, é perder tudo. Ou o perigo, ou a espada. Quem aqui, nenhum de nós aqui não teve uma dificuldade dessa? Mas como está escrito, por amor de ti, por amor a Deus, é por isso que nós passamos todas as coisas, todos os dias, enfrentamos a morte todos os dias, somos chamados e somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. O mundo quer acabar com a gente, quer destruir a gente, e aí ele vem e levanta a fronte. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como é que eu vou ser vencedor na angústia? Como é que eu vou ser vencedor na tribulação, na perseguição, na fome ou na nudez? Ou no perigo ou na espada? Como eu vou ser vencedor diante de tudo isso? Porque Ele venceu. E Ele faz essa promessa: assim como eu, você vai vencer. Então todas essas coisas estão sujeitas à mão e ao amor de Deus. Por isso não desista. Seja que nem o Nemo, continue a nadar. Ainda que esteja tudo escuro, tudo difícil, não pare. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E às vezes está tão escuro que não dá para ver nada, mas Ele está lá, isso eu te garanto. Às vezes você não está enxergando nada, mas Ele está lá, eu te garanto. É por isso que somos mais vencedores, mais do que vencedores. E aí Ele vem fechando, porque estou convencido. Ou seja, depois de eu passar tudo isso, e você passar tudo isso, meu irmão, tudo isso que a gente já passa, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. É esse amor que o fez subir na cruz para mim e para você. Eu queria pedir